Caros irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo apresenta-nos mais um bloco de 3 imagens ou comparações, parábolas, que pretendem revelar aos discípulos e às multidões que rodeiam Jesus a realidade do reino. Das 3 parábolas que nos são hoje propostas, 2, o grão do mostarda e o fermento, procedem da tradição sinótica. A outra, a parábola do trigo e do joio, só aparece em Mateus, além de aparecer também numa antiga coleção de ditos de Jesus, conhecida como Evangelho de Tomé. O Evangelho deste domingo garante-nos, antes de mais, que o reino é uma realidade irreversível, que está em processo de crescimento no mundo. É verdade que é difícil perceber essa semente a crescer, ou este fermento a levedar a massa, quando vemos multiplicarem-se as violências, as injustiças, as prepotências, as escravidões. É difícil acreditar que o reino está em processo de construção quando o materialismo, a futilidade, o comodismo, a procura da facilidade, o efêmero sobressaem de forma tão marcada na vida de grande parte dos homens e das mulheres do nosso tempo. A palavra de Deus convida-nos, contudo, a não perder a confiança e a esperança. Apesar das aparências, o dinamismo do reino está presente, minando positivamente a história e a vida dos homens. Na verdade, falar do reino não significa falarmos de um condomínio fechado, ao qual só tem acesso um grupo privilegiado constituído pelos bons, pelos puros e pelos perfeitos, e de onde está ausente o mal, o egoísmo e o pecado. Falar do reino é falar de uma realidade em processo de construção, onde cada homem e cada mulher tem o direito de crescer ao seu ritmo, de fazer as suas escolhas, de acolher ou não o dom de Deus, até a opção final e definitiva. É falarmos de uma realidade onde o amor de Deus, vivo e atuante, vai introduzindo no coração de um homem um dinamismo de conversão, de transformação, de renascimento, de vida nova. Na parábola do trigo e do joio, Jesus garante-nos que os esquemas de Deus não prevêem a destruição do pecador, a segregação dos maus, a exclusão dos culpados. O Deus de Jesus Cristo é um Deus de amor e de misericórdia, sem pressa para castigar, que dá ao homem todo o tempo do mundo para crescer, para descobrir o dom de Deus e para fazer as suas escolhas. Não percamos nunca de vista a paciência de Deus para com os pecadores. Talvez evitemos ter de carregar sentimentos de culpa que oprimem e amarguram a nossa breve caminhada nesta terra. A paciência de Deus com o joio convida-nos também a rejeitarmos as atitudes de rigidez, de intolerância, de incompreensão, de vingança nas nossas relações com os nossos irmãos. O Senhor da parábola não aceita a intolerância, a impaciência, o radicalismo dos servos que pretendem cortar o mal pela raiz e arrancar o mal, correndo o risco de serem injustos, de se enganarem e de meterem mal e bem no mesmo saco. Às vezes, somos demasiados ligeiros em julgar e condenar, como se as coisas fossem claras e tudo fosse sem discussão, claro ou escuro. A palavra de Deus
convida-nos a moderar a nossa dureza, a nossa intolerância, a nossa intransigência e a contemplar os irmãos com as suas falhas, defeitos, diferenças, comportamentos religiosos ou socialmente incorretos, com os olhos benevolentes, compreensivos e pacientes de Deus. Convém termos sempre presente o seguinte: mal e bem misturam-se no mundo, na vida e no coração de cada um de nós. Dividir as nações em boas, as que têm uma política que serve os nossos interesses, e más, as que têm uma política que lesa os nossos interesses. Os grupos sociais, em bons, os que defendem valores com os quais concordamos, e maus, os que defendem valores que não são os nossos. Os indivíduos em bons, os amigos, aqueles que nos apoiam, que estão sempre de acordo conosco, e maus, aqueles que nos fazem frente e que nos dizem verdades que são difíceis de escutar e não concordam conosco, é uma atitude simplista que nos leva frequentemente a assumir atitudes injustas que geram exclusão, marginalização, sofrimento e morte.